Tem gente que passa a vida inteira com medo da morte, achando que é a pior coisa que pode acontecer com alguém. Eu também pensava assim, até descobrir que existe algo muito pior que morrer. É morrer por dentro e continuar respirando. É ter sua alma estilhaçada em 1000 pedaços enquanto seu corpo continua inteiro. É descobrir que o homem que você chamou de herói a vida toda era, na verdade, o vilão mais cruel da sua história. Sabe o que é pior que a morte? É quando suas melhores lembranças de infância se transformam em gatilhos de trauma. É quando o colo que te ninava esconde as mãos que te violaram. É quando o sangue do seu sangue, aquele que deveria dar a vida por você, é justamente quem tira sua vida sem te matar. E o pior de tudo é quando isso acontece no dia em que você está vestida de noiva, rodeada de flores e sorrisos, achando que está vivendo o momento mais feliz da sua existência. Porque a morte, pelo menos, tem a decência de ser definitiva. Mas o que vivi naquela noite de 1975 continua me matando um pouquinho todos os dias, mesmo depois de quase 50 anos. É uma morte que não tem velório, não tem luto permitido, não tem consolo. É uma morte que você carrega em segredo enquanto sorri para o mundo, porque como você explica que foi assassinada por dentro pelo homem que todos admiravam, no dia em que todos celebravam sua felicidade? Bom dia para quem está me assistindo. Meu nome é Zeferina Bernardina da Conceição, mas aqui no interior de Minas Gerais, todo mundo me conhece como Dona Zefinha. Tenho 68 anos bem vividos, algumas rugas que contam histórias e um coração que já passou por muita coisa. Antes de começar minha história, me conta aí nos comentários. Quantos filhos e netos você tem? Eu adoro ler os comentários das vovós que têm famílias lindas, que lutaram e criaram seus filhos com garra e muito amor. Vamos encher esse vídeo de histórias de mãe e avó, porque isso também é força e inspiração. E olha, se essa história tocar seu coração, deixa aquele like cheio de carinho, se inscreve no canal para fazer parte dessa comunidade tão especial e ativa o sininho para não perder nenhum vídeo. Cada curtida, cada inscrição é um abraço que recebo de vocês. E é isso que me dá força para continuar contando o que muita gente prefere esconder. Nasci aqui mesmo em Conceição do Mato Dentro, numa casinha simples na Rua das Flores, numa época em que as ruas ainda eram de terra batida e todo mundo conhecia todo mundo. Minha família não era rica, mas também não passava necessidade. Meu pai, seu Hermenegildo, trabalhava na mineração, e minha mãe, Dona Olegária, cuidava da casa e de nós, 5 filhos. Mas quem mandava mesmo na família, quem todos respeitavam e admiravam, era meu avô paterno, Coronel Tibúrcio da Conceição. Ah, meu avô! Se me perguntassem na época quem era meu herói, eu responderia sem hesitar. Coronel Tibúrcio. Ele não era militar de verdade. Ganhou o título de coronel porque era fazendeiro próspero, dono de terras, gado, influência política. Em Conceição do Mato Dentro, a palavra dele valia mais que lei. Quando ele falava, todo mundo escutava. Quando ele chegava na igreja aos domingos, as pessoas se levantavam para cumprimentá-lo. Os políticos da região vinham pedir conselhos para ele. Para mim, ele era simplesmente o vovô mais carinhoso do mundo. Tinha sempre um doce no bolso, sempre um colo disponível, sempre uma história para contar. Quando eu era pequena, ele me sentava no joelho dele na varanda da fazenda e me contava sobre os tempos antigos, sobre como tinha construído tudo aquilo com as próprias mãos. Seus olhos brilhavam quando olhava para mim. Você é minha netinha preferida, Zefinha. Ele sempre dizia, e eu acreditava piamente. O Coronel Tibúrcio era um homem bonito, mesmo com os cabelos grisalhos e as rugas do tempo. Alto, forte, sempre bem vestido, com aquele bigode aparado que ele fazia questão de manter impecável. Tinha uma voz firme, decidida, que inspirava respeito e confiança. Na cidade, diziam que ele era um homem justo, generoso, que ajudava quem precisava. Quando alguém passava dificuldade, era ele que arranjava emprego, que emprestava dinheiro, que resolvia problema. Em casa, com a família, ele era carinhoso, protetor. Minha avó, Dona Custódia, o tratava como se fosse um rei.
Meus tios e minha mãe sempre pediam a opinião dele para tudo. Nenhuma decisão importante era tomada sem consultar o coronel Tibúrcio. Casamento, trabalho, mudança, compra de casa, tudo passava por ele primeiro. E comigo, ele tinha um carinho especial. Desde pequena, eu era a netinha dos olhos dele. Quando completei 15 anos, ele organizou uma festa linda na fazenda. Quando terminei o colegial, ele me deu uma corrente de ouro que tinha pertencido à minha bisavó. Para minha menina inteligente, ele disse, me abraçando forte. Eu me sentia a neta mais sortuda do mundo. Cresci ouvindo todo mundo na família falar sobre como eu era sortuda de ser a preferida do coronel. Meus primos sentiam ciúmes, meus irmãos reclamavam que ele me dava mais atenção. É porque a Zefinha é a mais estudiosa, minha mãe sempre defendia. É porque ela tem o jeitinho da família, dizia meu pai. Mas eu sabia que era mais que isso. Eu sentia que o carinho dele por mim era diferente, especial, único. O coronel Tibúrcio sempre me incentivou a estudar. Numa época em que poucas meninas do interior continuavam os estudos depois do primário, ele fazia questão que eu fosse para a escola na cidade. Minha netinha vai ser doutora, ele sempre dizia com orgulho na voz. Pagou meus estudos, meus livros, até um cursinho de datilografia que eu queria fazer. Foi numa dessas idas à cidade para estudar que conheci o Benedito. Benedito Alves da Silva, um rapaz trabalhador, honesto, filho de uma família simples, mas de bem. Ele trabalhava no cartório da cidade, tinha jeito para os números, sonhava em ter um pequeno comércio um dia. Não era o partido mais rico que eu poderia ter arranjado, mas era um homem bom, de caráter. Quando contei para meu avô que estava namorando, ele quis conhecer o moço. Chamou o Benedito para uma conversa na fazenda, daquelas conversas sérias que todo pai de família faz com o pretendente da filha. O Benedito ficou nervoso, coitado, mas se saiu bem. Respondeu todas as perguntas com sinceridade, falou dos planos dele, do respeito que tinha por mim. É um bom rapaz, o coronel me disse depois. Trabalhador, respeitoso, tem minha bênção. Eu fiquei nas nuvens. A aprovação do meu avô era tudo o que eu precisava para ter certeza que o Benedito era mesmo o homem da minha vida. O noivado durou 2 anos. 2 anos de muito planejamento, porque meu avô queria que nosso casamento fosse o evento do ano em Conceição do Mato Dentro. Minha netinha preferida merece uma festa à altura, ele sempre dizia. E realmente, ele não mediu esforços. Contratou a melhor banda da região, encomendou doces das melhores doceiras, mandou fazer meu vestido com uma costureira famosa da capital. A fazenda ficou uma beleza para o casamento. Meu avô mandou construir um palanque especial para a cerimônia, decorar tudo com flores, iluminar o terreiro com lampiões coloridos. Tinha comida para 300 pessoas, bebida da melhor qualidade, música até amanhecer. Na manhã do meu casamento, acordei cedo na fazenda, onde tinha ficado nos últimos dias para organizar tudo. Minha avó Custódia me ajudou a me arrumar. Minha mãe, Olegária, chorava de emoção. Minhas tias todas falavam ao mesmo tempo sobre como eu estava bonita. O vestido era um sonho. Branco, com rendas delicadas, cauda comprida, véu que tinha sido da minha bisavó. Me olhei no espelho e mal acreditei que era eu ali. Parecia uma princesa saída de um conto de fadas. Você está linda, minha filha, disse meu pai Hermenegildo quando veio me buscar. O coronel está emocionado lá fora, mal consegue conter as lágrimas. A cerimônia foi perfeita. O padre, que era amigo da família há décadas, fez uma cerimônia bonita, falou sobre amor, família, compromisso. O Benedito estava lindo de terno novo, nervoso, mas feliz. Quando trocamos alianças, senti que estava vivendo o dia mais importante da minha vida. Depois da cerimônia, veio a festa. A banda tocou, as pessoas dançaram, comeram, beberam, era alegria pura. Meu avô estava radiante, cumprimentando os convidados, recebendo os parabéns, falando para todo mundo sobre como estava orgulhoso da netinha. E então chegou a hora do discurso dele. O coronel Tibúrcio subiu no palanque, pediu silêncio e começou a falar. Sua voz poderosa ecoou por todo o terreiro da fazenda. Meus amigos, minha família querida, ele começou.
Hoje é um dia especial para todos nós. Estamos aqui para celebrar a união da minha netinha mais querida, Zeferina, com o Benedito, um rapaz que já considero como um neto. Ele falou sobre minha infância, sobre como eu sempre fui uma menina especial, inteligente, carinhosa. Contou histórias engraçadas, momentos emocionantes, falou sobre os sonhos que ele tinha para mim. Sua voz se embargou quando disse que me via como uma filha, que eu era a luz dos olhos dele. Zefinha, ele disse, me olhando diretamente. Você sempre foi minha menina especial. Desde pequena, eu sabia que você era diferente das outras. Você tem algo único, algo que me cativou desde o primeiro dia. E hoje, vendo você aí, tão bonita, tão feliz, eu só posso agradecer a Deus por ter me dado o privilégio de ser seu avô. Lágrimas escorreram pelo meu rosto. Todo mundo aplaudiu emocionado. Mesmo os homens mais durões da cidade estavam com os olhos marejados. Foi o discurso mais bonito que já ouvi na vida. Naquele momento, me sentindo amada, protegida, cercada pela minha família e pelo homem que acabara de se tornar meu marido, eu realmente acreditei que era a neta mais sortuda do mundo. O carinho do meu avô, aquele amor especial que ele sempre demonstrou por mim, me fazia sentir única, escolhida, abençoada. Mal sabia eu que por trás daqueles olhos carinhosos, daquelas palavras doces, daquela proteção toda, se escondiam intenções que uma menina inocente como eu jamais poderia imaginar. O homem que eu mais amava e respeitava no mundo, que tinha organizado o dia mais feliz da minha vida, estava prestes a transformá-lo no pior pesadelo que eu já vivi. A festa estava no auge quando meu avô desceu do palanque depois daquele discurso lindo. As pessoas ainda comentavam sobre as palavras dele, sobre como tinha sido emocionante. Eu estava dançando com meu marido, o Benedito, quando senti uma mão no meu ombro. Zefinha, minha netinha querida. Era a voz do coronel Tibúrcio. Vem cá, quero te dar um brinde especial. Olhei para ele e vi que trazia 2 taças nas mãos. O cristal brilhava sob as luzes coloridas dos lampiões. O líquido dourado espumava delicadamente. Que é isso, vovô? Perguntei, curiosa. É champanhe francês, ele disse com aquele sorriso carinhoso de sempre. Guardei essa garrafa há anos, esperando o dia do seu casamento. É um brinde só nosso 2, antes que a festa acabe e você vá embora com seu marido. Meu coração se encheu de ternura. Mesmo no dia do meu casamento, ele ainda pensava em mim de forma especial. O Benedito sorriu também, achando bonito o gesto. Vai lá, amor, meu marido disse. É um momento especial entre vocês. Peguei a taça que meu avô me ofereceu. Ela estava gelada, pesada, elegante. Nunca tinha bebido champanhe francês antes. Na verdade, nunca tinha bebido nada mais forte que vinho da missa. Por você, minha netinha mais querida, ele disse, levantando a taça dele. Pela mulher linda e especial que você se tornou. Por todos os momentos únicos que vivemos juntos e pelos que ainda vamos viver. Obrigada, vovô, respondi emocionada. Por tudo que o senhor fez por mim, por todo o carinho, por ter organizado essa festa maravilhosa. Brindamos e bebemos. O champanhe tinha um gosto diferente, meio amargo, mais forte do que eu esperava. Mas era especial estar ali com ele, tendo aquele momento íntimo no meio da festa cheia de gente. Bebe tudo, minha filha, ele disse gentilmente. É para dar sorte no casamento. Obedeci. Sempre obedeci a meu avô. Tomei toda a taça, mesmo achando o sabor meio estranho. Ele também tomou a dele, me deu um beijinho na testa e me devolveu para o Benedito. Agora podem continuar dançando, disse ele sorrindo. Aproveitem bem a festa. Voltei para os braços do meu marido. A banda estava tocando uma música romântica. As pessoas continuavam comemorando, conversando, rindo. Tudo estava perfeito. Mas uns 20 minutos depois, comecei a sentir algo estranho. Primeiro foi uma tontura leve, que pensei que fosse da emoção do dia. Depois minhas pernas começaram a ficar pesadas, como se estivessem cheias de chumbo. Benedito, sussurrei para meu marido. Estou me sentindo meio estranha. Como assim, amor? Ele perguntou preocupado. Não sei, meio tonta. As pernas estão fracas. Ele me segurou mais firme. Deve ser cansaço, né? Foi um dia longo, muita emoção. Tentei concordar,
mas a sensação estava piorando. Minha visão começou a ficar embaçada. As vozes ao meu redor pareciam vir de muito longe. Os lampiões coloridos viraram borrões de luz dançando na minha frente. Benedito, acho que preciso sentar, falei, mas minha voz saiu pastosa, diferente. Claro, amor, vamos procurar uma cadeira. Mas antes que conseguíssemos nos mover, meu avô apareceu ao nosso lado, como se tivesse percebido meu mal-estar de longe. Que foi, Zefinha? Não está se sentindo bem? Ela está meio tonta, coronel, o Benedito explicou. Acho que é cansaço. Meu avô me olhou com aquela expressão de preocupação que eu conhecia tão bem. O mesmo olhar que ele tinha quando eu era pequena e ficava doente, quando me machucava brincando, quando precisava de cuidado. Minha pobre netinha, ele disse tocando minha testa. Deve ser mesmo o cansaço. Foi muita coisa para um dia só. E o champanhe pode ter pesado também. Ela não está acostumada com bebida. Minha mãe Olegária se aproximou, também preocupada. Que foi, minha filha? Está meio fraquinha, o coronel explicou. Acho melhor ela deitar um pouquinho, se recuperar. Não pode ficar assim no dia do casamento. Onde ela pode descansar? Perguntou o Benedito. Foi quando meu avô teve a ideia que na hora pareceu perfeita, cheia de cuidado e carinho. Deixa que eu levo minha netinha para um dos quartos lá nos fundos da casa, ele disse. É mais silencioso lá, longe do barulho da festa. Ela descansa uns minutinhos e volta renovada. Minha mãe concordou na hora. É mesmo, pai. Lá é mais fresquinho também. O Benedito hesitou um segundinho, mas depois concordou também. O senhor tem certeza que não é incômodo, coronel? Incômodo? Cuidar da minha netinha querida? Nunca, meu avô respondeu, já me apoiando. É o mínimo que posso fazer por ela. Naquele momento, a atitude dele me pareceu a coisa mais natural do mundo. Era assim que sempre tinha sido. Quando eu precisava, ele estava lá. Quando eu me machucava, ele me carregava. Quando eu ficava doente, ele me levava para o quarto e ficava comigo até eu melhorar. Obrigado pelo cuidado, coronel, disse o Benedito. Quanto tempo acha que ela vai precisar? Ah, uns 30 minutinhos deve ser suficiente, meu avô respondeu. O importante é ela se recuperar bem. Então ele me amparou, quase me carregando, porque minhas pernas realmente não estavam obedecendo direito. Caminhamos pela festa, passando pelos convidados que continuavam celebrando. Alguns perguntaram se estava tudo bem, e meu avô explicava rapidinho que eu só precisava descansar um pouco. A caminhada até a casa pareceu eterna. Cada passo era um esforço imenso. Minha cabeça estava pesada, meus pensamentos confusos. Era como se estivesse num sonho ruim, onde tudo acontece em câmera lenta. Calma, minha netinha, meu avô dizia suavemente enquanto me apoiava. Já estamos chegando. Você vai deitar um pouquinho e vai ficar boa. Entramos na casa grande da fazenda. Os quartos dos fundos ficavam longe da sala principal, num corredor comprido. Era a parte mais silenciosa da casa, onde realmente não chegava o barulho da festa. Ele me levou até um quarto que eu conhecia bem. Era onde eu sempre ficava quando passava temporadas na fazenda quando pequena. Tinha uma cama grande, confortável, com lençóis cheirosos que minha avó sempre mantinha arrumados. Aqui, minha filha, ele disse, me ajudando a sentar na beirada da cama. Deita um pouquinho e descansa. Tentei deitar, mas tudo estava rodando. Era como se o mundo inteiro estivesse numa roda gigante maluca. Meu corpo não obedecia meus comandos. Quando tentei falar, as palavras saíam misturadas. Vovô, não estou conseguindo. Chiu, não precisa falar, ele disse gentil. É só o cansaço mesmo. Relaxa que passa. Ele me ajudou a deitar direito na cama, arrumou o travesseiro embaixo da minha cabeça, puxou uma manta leve para me cobrir. Gestos carinhosos, de avô cuidadoso, que eu tinha visto 1000 vezes antes. Mas então ouvi um barulho que me fez forçar os olhos para ficar desperta. Era o som da chave girando na fechadura da porta. Vovô? Consegui sussurrar confusa. Por que está trancando? É para ninguém incomodar você, minha netinha. Ele respondeu com a mesma voz doce de sempre. Assim você descansa em paz. Naquele momento, minha mente ainda inocente não entendeu o perigo. Mesmo com aquela sensação estranha no corpo, mesmo com a porta trancada, eu ainda confiava completamente nele. Era meu avô, o homem que me amava, que me protegia,
que acabara de organizar o casamento dos meus sonhos. A última coisa que lembro claramente foi ele se aproximando da cama novamente. Meus olhos estavam pesados demais, meu corpo completamente sem forças. Era como se eu estivesse afundando numa névoa espessa, onde os sons ficavam distantes e as imagens borradas. Descansa, minha netinha especial. Ouvi sua voz como um eco distante. Descansa que o vovô vai cuidar de você. E então tudo ficou escuro, mas não o escuro do sono normal. Era um escuro pesado, forçado, onde minha mente lutava para ficar acordada, mas meu corpo simplesmente não conseguia responder. Era como estar presa dentro do próprio corpo, consciente, mas completamente indefesa. Foi nesse estado horrível que percebi que o champanhe não era apenas champanhe, que o cuidado especial do meu avô não era apenas cuidado, que aquele quarto isolado, com a porta trancada, não era apenas um lugar para descansar, mas já era tarde demais para gritar, tarde demais para fugir, tarde demais para pedir ajuda. Estava completamente à mercê do homem em quem mais confiava no mundo, no dia que deveria ter sido o mais feliz da minha vida. O escuro pesado começou a clarear devagar, como quando você está saindo de uma anestesia. Primeiro voltaram os sons, mas pareciam vir de debaixo d'água. Depois, a sensação do meu próprio corpo na cama. Mas era como se eu fosse só uma observadora, sem conseguir me mexer. Meus olhos se abriram, mas tudo estava embaçado. O quarto estava na penumbra, com apenas um feixe de luz entrando pela janela entreaberta. Tentei mexer os braços, mas eles não obedeceram. Era desesperador. Minha mente estava funcionando. Eu entendia onde estava, mas meu corpo continuava morto. E então percebi que não estava sozinha no quarto. A figura do meu avô estava ali perto da cama, mas era diferente do homem carinhoso que eu conhecia. Os movimentos dele eram furtivos, as mãos tremiam ligeiramente. Quando nossos olhos se encontraram, vi algo nos olhos dele que nunca tinha visto antes. Um brilho estranho, faminto, que me fez sentir um medo que eu nem sabia que existia. Acordou, minha netinha linda? Sua voz estava diferente, mais baixa, mais rouca. Que bom, eu estava esperando. Tentei falar, tentei perguntar o que estava acontecendo, mas minha língua estava pesada demais. Só conseguia emitir uns sons confusos, como se estivesse gemendo. Chiu, não precisa falar, ele sussurrou, se aproximando mais da cama. O vovô sabe o que você precisa. Foi quando senti suas mãos tocando meu rosto. O toque que antes me trazia segurança, agora me arrepiava de pavor. Suas mãos estavam diferentes, mais demoradas, mais invasivas. Tentei mover a cabeça para me afastar, mas consegui apenas um movimento mínimo. Era como estar presa numa armadura invisível, consciente de tudo, mas incapaz de reagir. Sempre fui apaixonado por você, Zefinha. Ele sussurrou no meu ouvido. Desde pequenininha, você é tão especial, tão diferente das outras meninas da família. As palavras dele me gelaram por dentro. Aquelas frases que eu sempre achei carinhosas, de avô orgulhoso da neta, ganharam um significado completamente novo e nojento. Todos esses anos eu esperei, ele continuou, suas mãos agora tocando meus braços. Esperei você crescer, virar mulher. E hoje, no seu casamento, você está tão linda. Tentei gritar, mas só saiu um sussurro rouco. Meu corpo inteiro entrou em pânico, mas não conseguia se mover. Era o pior pesadelo que eu poderia imaginar. Estar completamente vulnerável nas mãos de quem eu mais confiava. Ele começou a mexer no meu vestido de noiva. As mãos dele, que tantas vezes tinham me abraçado com carinho de avô, agora violavam meu corpo com uma luxúria repugnante. Você não imagina quantas vezes eu sonhei com este momento, ele murmurou. Quantas vezes eu olhei para você crescendo e imaginei. Lágrimas começaram a escorrer dos meus olhos. Era a única reação que meu corpo conseguia ter. Chorar silenciosamente, enquanto o homem que eu mais amava no mundo me destroçava por dentro. Tentei focar na festa lá fora. Podia ouvir a música distante, as risadas, as vozes das pessoas que estavam comemorando meu casamento. Meu marido estava lá, minha família, meus amigos, todos pensando que eu estava apenas descansando. Ninguém vai desconfiar, ele disse,
como se estivesse lendo meus pensamentos. Todos acham que o vovô Tibúrcio é um santo. Um homem de bem cuidando da netinha doente. Suas mãos continuavam explorando meu corpo indefeso. Cada toque era uma traição, uma quebra de confiança que doía mais que qualquer dor física que eu já tinha sentido. Você sempre foi minha preferida mesmo, sabe por quê? Ele sussurrou. Porque você é igual sua bisavó, Mercedita. Ela também era minha, muito tempo atrás. A revelação me chocou ainda mais. Minha bisavó? A mulher santa que todos na família reverenciavam? Ele tinha feito isso com ela também? Ah, como a Mercedita era bonita, ele continuou, perdido nas próprias memórias perversas. E agora tenho você, a mesma beleza, o mesmo jeito meigo. Eu queria vomitar, queria morrer, queria que a terra me engolisse. Como tinha sido tão cega? Como nunca percebi que por trás daquele carinho todo se escondiam intenções tão sujas? As mãos dele ficaram mais ousadas, mais invasivas. Meu vestido de noiva, aquele símbolo de pureza e alegria, estava sendo profanado pelo homem que deveria me proteger de todo o mal. Você vai gostar, minha netinha, ele sussurrava. O vovô sabe como agradar uma mulher. Tentei me concentrar em outras coisas. Na minha infância feliz, nas brincadeiras no quintal, nos domingos na igreja. Qualquer coisa para fugir mentalmente daquele horror. Mas então, ouvi um barulho que me fez forçar todos os músculos para prestar atenção. Passos se aproximando pelo corredor. Zefinha! Era a voz do Benedito. Zefinha, amor, você está bem aí? Meu coração disparou. Meu marido tinha vindo me procurar. Tentei gritar, fazer qualquer barulho, mas minha voz ainda não funcionava direito. Meu avô congelou por um segundo, depois sussurrou no meu ouvido. Fique quietinha, não queremos estragar a festa, não é? Os passos se aproximaram mais. Ouvi a voz do Benedito novamente, mais perto agora. Coronel, o senhor está aí? A Zefinha está melhor? Meu avô se afastou rapidamente de mim. Arrumou as roupas, passou a mão no cabelo. Em segundos, voltou a ser o vovô prestativo de sempre. Estou sim, meu filho, ele respondeu, mas não abriu a porta. Ela está descansando, ainda meio fraquinha. Posso vê-la? Insistiu o Benedito. Melhor não acordar ela agora, meu avô respondeu. Está dormindo profundamente. Deve ser o efeito do champanhe mesmo. Houve uma pausa. Senti que o Benedito estava hesitando, provavelmente se perguntando se devia insistir ou não. Tem certeza que ela está bem? Ele perguntou novamente. Claro que sim. Estou cuidando dela, não estou? Outra pausa. Meu coração estava batendo tão forte que achei que ia explodir no peito. Era a minha chance, talvez a única. Com toda a força que consegui reunir, tentei fazer algum barulho. Um gemido, um movimento, qualquer coisa que chamasse atenção. E consegui. Um som baixinho, quase imperceptível, mas que saiu da minha garganta. Que barulho foi esse? Perguntou o Benedito, alerta. Deve ser ela se remexendo no sono. Meu avô respondeu rapidamente. Normal, mas o Benedito não se convenceu. Ouvi ele mexendo na maçaneta da porta. Por que está trancado? Sua voz mudou de tom, ficou mais suspeita. É para ninguém incomodar, meu avô explicou, mas percebi nervosismo na voz dele pela primeira vez. Eu só quero ver se minha esposa está bem, o Benedito insistiu, mais firme agora. Houve um momento de tensão silenciosa, então ouvi a chave girando na fechadura. Claro, meu filho, meu avô disse, tentando soar casual. Só não faz barulho para não acordar ela. A porta se abriu devagar. A luz do corredor invadiu o quarto penumbroso. Vi a silhueta do meu marido na porta, olhando para dentro. Por alguns segundos, ele não disse nada. Estava tentando entender a cena. Eu deitada na cama, aparentemente dormindo, meu avô em pé ao lado. Mas então seus olhos se acostumaram com a penumbra e ele notou detalhes que não deveria ter visto. Meu vestido estava desarrumado de uma forma que não fazia sentido se eu estivesse apenas dormindo. Meu cabelo estava bagunçado demais. Minhas lágrimas ainda molhavam meu rosto. Zefinha? Ele chamou, preocupado, dando um passo para dentro do quarto. Foi quando consegui emitir outro som, mais claro dessa vez. Um gemido de desespero que carregava todo o horror que eu estava vivendo.
O Benedito me olhou mais atentamente e viu que meus olhos estavam abertos, mas vítreos, que eu não estava dormindo, mas em algum estado estranho. O que está acontecendo aqui? Sua voz ficou mais alta, mais dura. Nada, meu filho. Meu avô tentou manter a calma. Ela só está... Mas o Benedito não deixou ele terminar. Deu mais alguns passos para dentro do quarto, chegou perto da cama e foi então que viu tudo. O estado do meu vestido, a forma como eu estava deitada, o terror nos meus olhos, as lágrimas e, principalmente, viu que meu avô estava com as roupas desarrumadas também. Meu Deus do céu, ele sussurrou, a voz tremendo de choque e raiva. O que o senhor fez com ela? Não é nada disso que você está pensando. Meu avô tentou se explicar, mas sua voz já não tinha mais aquela firmeza de sempre. Zefinha, o Benedito gritou, correndo para minha direção. Zefinha, fala comigo! Tentei responder, tentei me mexer, mas ainda estava presa naquele corpo que não me obedecia. Só consegui chorar mais forte. Foi quando o Benedito entendeu tudo. A bebida estranha, o cuidado excessivo do meu avô, o quarto isolado, a porta trancada, meu estado alterado. O grito que saiu da garganta dele foi um grito de dor pura, de raiva animal, de quem acabou de descobrir que a pessoa em quem mais confiava tinha cometido o pior crime possível contra quem ele mais amava. Seu maldito, seu desgraçado. E então ele se jogou em cima do meu avô com uma fúria que eu nunca imaginei que meu marido gentil pudesse ter. O som dos corpos se chocando ecoou pelo quarto. O Benedito, que sempre foi um homem calmo, educado, se transformou numa fera. Nunca vi tanta raiva em alguém na vida. Ele segurou meu avô pela gola da camisa e o jogou contra a parede com uma força que eu não sabia que ele tinha. Seu nojento, seu animal, ele gritava enquanto dava socos no rosto do coronel Tibúrcio. Como você pôde fazer isso com ela? Meu avô, mesmo sendo um homem forte, estava em desvantagem. A raiva do Benedito era de uma intensidade assustadora. Ele batia e gritava. E eu, ali na cama, ainda sem conseguir me mexer direito, assistindo àquela cena que parecia saída de um filme de terror. Para! Para! Meu avô gemia, tentando se proteger dos socos. Você não entende. Não é o que parece. Não é o que parece? O grito do Benedito foi tão alto que com certeza toda a festa ouviu. Eu vi tudo, seu maldito. Eu vi o que você estava fazendo com minha esposa. Os gritos chamaram a atenção lá de fora. Comecei a ouvir vozes se aproximando, passos correndo pelo corredor. A confusão estava se espalhando. Que barulho é esse? Ouvi a voz do meu pai, Hermenegildo. Parece que vem dos quartos dos fundos, disse alguém que eu não identifiquei. O Benedito continuava batendo no meu avô, que agora estava no chão, com o rosto sangrando. Era uma cena horrível, mas ao mesmo tempo eu sentia uma satisfação estranha vendo aquele homem apanhar depois do que tinha me feito. Venham aqui, venham ver o que esse monstro fez! O Benedito gritou para quem estava chegando. Meu pai foi o primeiro a entrar no quarto, seguido pelos meus tios e por algumas outras pessoas da festa. O que eles viram os deixou em choque total. O Benedito em cima do coronel Tibúrcio, batendo nele como um louco. Eu na cama claramente alterada, lágrimas no rosto, vestido desarrumado. Benedito, que loucura é essa? Meu pai gritou, tentando entender a situação. Loucura? O Benedito se virou para ele, os olhos injetados de raiva. A loucura é o que esse demônio fez com sua filha. Do que você está falando? Meu tio Juvenal perguntou confuso. Ele drogou a Zefinha, colocou alguma coisa no champanhe dela. O Benedito gritava, gesticulando furiosamente. Trouxe ela aqui fingindo que ia cuidar dela e abusou da minha esposa. O silêncio que caiu no quarto foi ensurdecedor. Todos olharam para mim, depois para meu avô caído no chão, depois uns para os outros, tentando processar o que tinham acabado de ouvir. Isso é mentira! Meu avô gritou do chão, cuspindo sangue. Esse menino enlouqueceu! Está inventando coisas! Mentira! O Benedito voltou para cima dele. Então, explica por que a porta estava trancada.
Explica por que ela está nesse estado. Explica por que suas roupas estão desarrumadas. Minha mãe Olegária entrou no quarto nesse momento e quase desmaiou quando viu a cena. Correu para minha direção. Zefinha, minha filha, o que aconteceu? Ela chorava, tentando me fazer reagir. Consegui sussurrar algumas palavras. Minha voz ainda estava pastosa, mas já funcionava um pouco melhor. Mãe, o champanhe, foi o suficiente para ela entender. Vi o rosto da minha mãe se transformar. A confusão virou compreensão, depois horror, depois uma raiva que eu nunca tinha visto nela. Pai! Ela gritou, olhando para o coronel Tibúrcio. O que o senhor fez com minha filha? Olegária, minha filha, você me conhece. Ele tentou apelar para ela. Eu jamais faria uma coisa dessas. Esse menino está louco. Mas minha mãe não era boba. Ela conhecia os sinais, conhecia meu comportamento. Viu meu estado, viu as lágrimas, viu o desespero nos meus olhos. Meu Deus do céu! Ela repetia, passando as mãos nos meus cabelos. Minha filha, o que ele fez com você? Mais gente chegou no quarto. Minha avó custódia, meus irmãos, vários convidados da festa. Logo, o quarto pequeno estava lotado de gente tentando entender o que estava acontecendo. A reação das pessoas foi dividida. Alguns, principalmente os homens mais jovens, ficaram do lado do Benedito, querendo também bater no meu avô. Outros, principalmente os mais velhos que conheciam o coronel há décadas, não conseguiam acreditar. Isso não pode ser verdade, disse meu tio Florêncio. O coronel Tibúrcio é um homem de bem, deve ter alguma confusão. Confusão? O Benedito se virou para ele furioso. Então vem aqui ver o estado da minha esposa. Vem ver se isso é confusão. Minha avó custódia se aproximou de mim com cuidado. Ela tinha um olhar estranho no rosto, como se estivesse reconhecendo algo que já tinha visto antes. Zefinha, ela sussurrou, conta para a vovó o que aconteceu. Com muito esforço, consegui formar algumas frases. Contei sobre o champanhe estranho, sobre como me senti mal, sobre os toques do meu avô, sobre o que ele tinha sussurrado no meu ouvido. Cada palavra minha era como um soco no estômago de quem ouvia. Vi meu pai ficando branco, meus irmãos cerrando os punhos, minha mãe chorando descontroladamente. Mas foi a reação da minha avó que mais me chamou a atenção. Ela não parecia surpresa, parecia confirmada, como se algo que ela já desconfiava tivesse finalmente sido revelado. Custódia, meu avô implorou do chão. Você sabe que eu não faria isso. Somos casados há 40 anos. Minha avó o olhou com um desprezo que gelou o sangue de todo mundo no quarto. 40 anos, ela repetiu, a voz tremendo. 40 anos fingindo que não via. 40 anos me fazendo de cega. O quarto ficou em silêncio mortal. O que ela estava dizendo? Custódia. Meu avô tentou interromper. Cala a boca. Ela explodiu pela primeira vez na vida. 40 anos sabendo que você tinha esse problema. 40 anos rezando para que você não fizesse com as netas o que fez com nossas filhas. A bomba explodiu no quarto. As filhas? Ele tinha abusado das próprias filhas? Que história é essa, mãe? Meu pai perguntou, a voz trêmula. Minha avó olhou para ele com lágrimas nos olhos. Seu pai sempre teve essa doença, Hermenegildo, desde que suas irmãs eram pequenas. Eu sabia, mas naquela época a gente não falava dessas coisas. Não denunciava marido. Eu achei que com vocês crescendo, com as meninas casando, ele ia parar. Mãe, minha tia Nivalda, que estava no quarto, ficou branca como papel. Perdoa, minha filha. Minha avó chorou. Perdoa a mãe por não ter te protegido. Perdoa por ter sido covarde. A confissão da minha avó mudou tudo. As pessoas que ainda duvidavam ficaram em choque. A máscara do coronel Tibúrcio estava definitivamente caída. Meu tio Juvenal, que sempre foi o mais explosivo da família, saiu de perto de mim e foi direto para cima do meu avô. Seu maldito, você fez isso com minha irmã também? Ele gritou, dando chutes no homem caído. Com a Mercedita também. Minha avó continuou confessando, como se precisasse botar para fora 40 anos de segredos guardados. Sua bisavó, Zefinha,
Ele fez com ela também quando ela era jovem. Por isso ela ficou meio doida no fim da vida. Por isso ela falava sozinha. Ela nunca esqueceu. Cada revelação era pior que a anterior. Gerações de mulheres da nossa família tinham sido vítimas daquele monstro. E ninguém nunca tinha falado nada. E você sabia de tudo e nunca fez nada? Meu pai gritou para minha avó, também revoltado. O que eu podia fazer? Ela chorou. Era outra época, Hermenegildo. Mulher não tinha voz, não tinha direito. Se eu falasse, quem ia acreditar em mim contra um coronel respeitado? A discussão estava ficando cada vez mais intensa. Todo mundo gritando ao mesmo tempo, uns culpando os outros, uns defendendo, outros atacando. Meu avô no chão, apanhando de vez em quando alguém passava perto dele. E eu ali na cama, ainda meio drogada, assistindo minha família se despedaçar em questão de minutos. O casamento dos sonhos tinha virado o pesadelo de toda uma vida. Foi quando ouvi sirenes se aproximando lá de fora. Alguém tinha chamado a polícia. "Boa!" gritou o Benedito. "Agora esse demônio vai pagar pelo que fez." Mas eu sabia que não seria tão simples assim. Conhecia a minha cidade, conhecia a influência do meu avô. Mesmo com todas as provas, mesmo com todas as confissões, a luta estava apenas começando. O barulho das sirenes ficou mais alto. Os policiais estavam chegando. Minha festa de casamento tinha acabado. Minha família estava destroçada. Mas pelo menos, pela primeira vez em gerações, a verdade sobre o coronel Tibúrcio estava sendo exposta. Os policiais entraram na fazenda como se estivessem invadindo um território inimigo. 2 homens uniformizados, um mais velho que claramente conhecia meu avô, outro mais jovem que parecia confuso com toda aquela situação. "Que confusão é essa aqui?" perguntou o sargento Ademir, o mais velho, olhando ao redor do quarto lotado de gente. "Sargento?" O Benedito foi direto ao ponto. "Esse homem drogou e abusou da minha esposa, no dia do nosso casamento." O sargento olhou para meu avô no chão, depois para mim na cama, depois de volta para o Benedito. A expressão dele era de quem não queria estar ali. "Coronel Tibúrcio", ele disse, ajudando meu avô a se levantar. "O senhor está ferido, precisa de atendimento médico." "Precisa é ir preso", meu tio Juvenal gritou. "Esse monstro abusou da nossa menina." "Calma, calma." O sargento tentou controlar a situação. "Vamos com ordem aqui. O que exatamente aconteceu?" Foi quando percebi algo que me deixou ainda mais desesperada. O sargento Ademir estava tratando meu avô com respeito, com cuidado, como se ele fosse a vítima. O policial mais jovem olhava para mim com compaixão, mas o mais velho, que era quem comandava, claramente não queria acreditar no que estava ouvindo. "Sargento", minha mãe se aproximou dele. "Minha filha foi drogada. Olha o estado dela. Precisa ir para o hospital fazer exames." "Claro, dona Olegária", ele respondeu, mas sem muita urgência. "Vamos providenciar isso, mas primeiro preciso entender direito o que aconteceu." Meu avô, mesmo com o rosto inchado dos socos que levou, tentou retomar sua postura autoritária de sempre. "Sargento Ademir", ele disse, limpando o sangue da boca, "esse genro meu enlouqueceu. Eu estava cuidando da menina que passou mal e ele me atacou sem motivo." "Sem motivo?" O Benedito explodiu novamente. "Eu vi você em cima dela, vi com meus próprios olhos." "Você viu o que quis ver", meu avô retrucou, recuperando aquela lábia de sempre. "Eu estava apenas verificando se ela estava com febre, se estava respirando bem." "E por que a porta estava trancada então?" minha mãe perguntou, furiosa. "Para ela descansar em paz", ele respondeu na cara de pau, sem ser incomodada por bêbados da festa. Eu via a situação escorregando pelas nossas mãos. Meu avô era inteligente, manipulador e conhecia aqueles policiais há anos. Eles tinham trabalhado juntos, bebido juntos. Ele provavelmente já tinha feito favores para eles. Com muito esforço consegui me sentar na cama. Minha voz ainda estava fraca, mas precisava falar. "Sargento", chamei sua atenção. Ele colocou algo na minha bebida. O champanhe tinha gosto estranho. O sargento se aproximou de mim, mas sua expressão era mais de dúvida que de preocupação. "Mocinha, você bebeu muito na festa? Às vezes o álcool pode causar confusão mental." "Eu não estava bêbada", gritei, usando todas as forças que tinha. "Ele me drogou."
Zefinha sempre foi uma menina fantasiosa, meu avô disse calmamente. Desde pequena inventa histórias, exagera situações. Deve ser trauma do casamento, nervosismo. Era inacreditável como ele conseguia virar a situação a favor dele. 40 anos de reputação impecável pesavam mais que todas as evidências. Mas foi então que minha avó Custódia deu um passo à frente. Sargento Ademir, ela disse com voz firme, eu preciso falar com o senhor, em particular. Custódia não precisa, meu avô tentou interromper, pela primeira vez mostrando nervosismo real. Preciso sim, ela gritou. 68 anos de idade, e hoje é o primeiro dia que vou falar a verdade sobre meu marido. O sargento, curioso, a chamou para um canto do quarto. Minha avó começou a contar tudo, sobre as filhas, sobre minha bisavó Mercedita, sobre décadas de abuso silencioso. Vi a expressão do sargento mudando gradualmente. Ele conhecia minha avó há anos também. Sabia que ela nunca mentiria sobre algo tão sério. Custódia, ele sussurrou. Por que nunca falou nada antes? Porque era outra época, ela respondeu, chorando. Porque não tinha para onde correr. Porque ele me ameaçava, dizia que ia me internar no hospício se eu abrisse a boca. Mas hoje, vendo o que ele fez com minha neta no dia do casamento dela, não posso mais ficar calada. O policial mais jovem, que estava ouvindo tudo, se aproximou do sargento. Chefe, acho melhor levamos todo mundo para a delegacia, fazer um boletim de ocorrência detalhado. Não há necessidade disso, meu avô interveio rapidamente. Foi um mal-entendido, uma confusão de momento. Confusão coisa nenhuma, meu pai explodiu. Minha filha vai fazer exame médico legal agora mesmo. Foi aí que percebi que meu avô ficou realmente nervoso. Exame médico legal mostraria a droga no meu sangue, mostraria evidências do abuso. Era prova irrefutável. Hermenegildo! Ele tentou apelar para meu pai. Você é meu filho. Me conhece desde que nasceu. Vai acreditar nessa loucura toda? Meu pai olhou para ele com uma mistura de dor e decepção que partia o coração. Pai, ele disse, a voz tremendo. Se for verdade o que estão dizendo, o senhor não é meu pai. É um monstro. Nesse momento, chegaram mais pessoas na fazenda. O médico da cidade, que alguém tinha chamado, e o promotor público, que morava perto e ouviu a confusão. Doutor, Valdomiro, o médico, veio direto para minha direção. Zefinha, como você está se sentindo? Contei para ele sobre os sintomas. A tontura súbita, a fraqueza, a perda de coordenação, a consciência preservada, mas o corpo paralisado. Preciso fazer uns exames, ele disse sério. Isso parece mesmo intoxicação por alguma substância. O promotor, Dr. Aristides, era um homem mais jovem, recém-chegado na cidade, que não tinha as amarras políticas dos policiais mais velhos. Qual é a situação aqui? Ele perguntou, olhando ao redor. O Benedito foi quem explicou tudo, desde o champanhe estranho até o momento em que encontrou meu avô me abusando. O promotor ouvia tudo com atenção, fazendo anotações. Doutor? Minha mãe se dirigiu a ele. Minha filha precisa ir para o hospital fazer exames. E esse homem precisa ser preso. Vamos seguir todos os procedimentos legais, Dr. Aristides respondeu. Primeiro, a senhora vai ser examinada no hospital. Depois, vamos colher todos os depoimentos na delegacia. Meu avô tentou uma última cartada. Dr. Aristides, o senhor me conhece. Sou um homem respeitado nesta cidade há décadas. Essa história não faz sentido. Por que eu faria uma coisa dessas? O promotor o olhou friamente. É exatamente isso que vamos descobrir, coronel. Enquanto isso, os convidados da festa que ainda estavam na fazenda começaram a ir embora. Alguns cochichavam entre si, claramente chocados. Outros pareciam não acreditar no que tinham presenciado. A notícia ia se espalhar pela cidade como fogo em capim seco. Até o amanhecer, todo mundo em Conceição do Mato Dentro ia saber que o respeitado coronel Tibúrcio tinha sido acusado de abusar da própria neta no dia do casamento dela. Me levaram para o hospital em Diamantina, a cidade maior mais próxima. O Benedito foi comigo, segurando minha mão durante toda a viagem. Ele não falou muito, mas eu sentia a raiva ainda fervendo dentro dele. No hospital, me fizeram todos os exames possíveis.
Coletaram sangue, fizeram exame ginecológico, fotografaram os hematomas que tinham começado a aparecer no meu corpo. Cada procedimento era uma humilhação a mais, mas eu sabia que era necessário. A enfermeira que me atendia era uma mulher mais velha, de olhar gentil. "Minha filha", ela disse enquanto coletava uma amostra de sangue, "você foi muito corajosa em denunciar. Muitas mulheres não têm essa coragem." "Não fui corajosa", respondi. "Só tive sorte que meu marido me encontrou a tempo." "Mesmo assim", ela insistiu, "agora você pode ajudar outras mulheres que passaram pela mesma coisa." Os resultados dos exames saíram algumas horas depois. Confirmaram a presença de clorofórmio no meu sangue, uma substância que não tinha como ter chegado ali naturalmente. O exame ginecológico confirmou o abuso. Eram provas irrefutáveis. Mesmo com toda a influência do meu avô, não tinha como negar aqueles resultados. Voltamos para Conceição do Mato Dentro já no dia seguinte. A cidade estava em polvorosa. Grupos de pessoas conversando nas esquinas, todos falando sobre o escândalo da fazenda do coronel. Na delegacia, prestei meu depoimento formal. Contei tudo nos mínimos detalhes, desde o champanhe estranho até o momento em que o Benedito chegou no quarto. Minha avó também prestou depoimento. Contou sobre décadas de abuso silencioso, sobre as filhas que tinham sofrido, sobre minha bisavó. Foi a primeira vez na vida dela que falou abertamente sobre aqueles horrores. Meu avô, mesmo com todas as provas contra ele, continuava negando tudo. Dizia que era uma conspiração para destruir sua reputação, que eu e o Benedito tínhamos armado tudo para herdar suas terras. Mas os exames médicos não mentiam. E o depoimento da minha avó, uma mulher respeitada por toda a cidade, tinha um peso enorme. O promotor Dr. Aristides pediu a prisão preventiva do meu avô. O juiz, mesmo sendo amigo da família há anos, não teve escolha senão aceitar, diante de tantas evidências. Ver o coronel Tibúrcio sendo levado algemado da delegacia foi uma das cenas mais surreais da minha vida. O homem que eu admirava desde pequena, que toda a cidade respeitava, que tinha poder e influência, estava sendo tratado como um criminoso comum. E era isso que ele era. Um criminoso que se escondeu atrás de uma máscara de respeitabilidade por décadas. A família se dividiu exatamente como o Benedito tinha previsto naquela noite terrível. De um lado ficaram minha mãe, meu pai, meus irmãos, alguns tios e primos que acreditaram na verdade. Do outro, ficaram aqueles que não conseguiam aceitar que o patriarca da família era um monstro. Minha avó Custódia, pela primeira vez em 40 anos de casamento, tomou uma decisão própria. Pediu separação judicial. Aos 68 anos de idade, ela decidiu recomeçar a vida longe do homem que a tinha feito cúmplice silenciosa de tantos abusos. O julgamento demorou meses para acontecer. Durante esse tempo, mais vítimas apareceram. Mulheres da cidade que tinham sido abusadas por ele quando jovens, mas nunca tinham tido coragem de falar. A influência política do meu avô tentou interferir no processo várias vezes. Advogados poderosos foram contratados, testemunhas foram pressionadas, tentaram até subornar o promotor. Mas a verdade era mais forte que qualquer influência. No final, o coronel Tibúrcio foi condenado a 20 anos de prisão por estupro de vulnerável, corrupção de menores e formação de quadrilha para acobertar crimes sexuais. 20 anos. Aos 74 anos de idade, ele provavelmente morreria na prisão. A sentença trouxe alívio, mas não paz. O trauma do que aconteceu naquela noite permaneceu comigo por muito tempo. Tive que fazer terapia, enfrentar pesadelos, lidar com a desconfiança e o medo. Meu casamento com o Benedito, que deveria ter começado com alegria, começou com cicatrizes profundas. Mas ele me deu a maior prova de amor que alguém pode dar. Ficou ao meu lado, me apoiou, lutou por mim quando eu não tinha forças para lutar por mim mesma. A cidade nunca mais foi a mesma depois do escândalo. A reputação do coronel se espalhou por toda a região. Conceição do Mato Dentro deixou de ser a cidade pacata, onde todo mundo se conhecia, para ser o lugar onde o pior crime aconteceu no dia mais feliz que deveria ser. Mas também trouxe mudanças positivas. Outras mulheres se sentiram encorajadas a denunciar abusos. Foi criado um grupo de apoio na cidade. As pessoas começaram a falar mais abertamente sobre violência doméstica e abuso sexual. Minha história
Por mais dolorosa que fosse, acabou servindo para quebrar o silêncio de décadas e proteger outras potenciais vítimas. Os anos que se seguiram foram de reconstrução. Não foi fácil, não foi rápido, mas aos poucos eu e o Benedito conseguimos construir uma vida juntos sobre os escombros daquela noite terrível. Mudamos de Conceição do Mato Dentro 2 anos depois do julgamento. A cidade era pequena demais, as feridas ainda muito abertas. Todo mundo conhecia nossa história, e por mais solidariedade que algumas pessoas demonstrassem, também havia aqueles que nos olhavam com curiosidade mórbida ou até mesmo com desconfiança. Fomos para Belo Horizonte, onde o Benedito conseguiu emprego numa empresa de contabilidade e eu pude recomeçar longe dos olhares julgadores. Na capital, éramos apenas mais um casal jovem tentando construir um futuro. O primeiro ano em Belo Horizonte foi difícil. Eu tinha pesadelos constantes, ataques de pânico quando via homens que me lembravam meu avô. Qualquer toque inesperado, mesmo do meu próprio marido, me fazia tremer. O Benedito teve uma paciência infinita comigo. Nunca me pressionou, nunca se irritou com minhas crises, sempre me lembrava que tinha tempo, que íamos no meu ritmo. Zefinha, ele sempre dizia quando me via entrando numa dessas crises: "Você não é mais aquela menina indefesa. Você é uma mulher forte, que teve coragem de enfrentar um monstro. E eu vou estar sempre aqui do seu lado." A terapia me ajudou muito. Dr. Marcos, o psicólogo que comecei a frequentar em Belo Horizonte, me ensinou técnicas para lidar com os traumas, para separar o passado do presente. Foram 2 anos de sessões semanais até eu conseguir dormir uma noite inteira sem acordar suada. Em 1978, 3 anos depois daquele casamento fatídico, nasceu nosso primeiro filho, João Benedito. Segurar aquele bebezinho nos braços foi uma sensação indescritível. Pela primeira vez, desde a noite do abuso, senti que havia algo puro, algo bom, algo que valia a pena na vida. O Benedito chorou quando viu o filho pela primeira vez. "Olha só", ele sussurrou. "Nossa família está crescendo. Coisa boa nasceu da nossa dor." João foi um bebê tranquilo, sorridente, que trouxe alegria para nossa casa. Cuidar dele me deu propósito, me fez focar no futuro em vez de ficar prisioneira do passado. 2 anos depois, veio a Maria Aparecida, uma menina esperta e falante que completou nossa família. Conforme os anos passaram, as feridas foram cicatrizando. Não desapareceram completamente. Traumas assim nunca desaparecem por completo, mas foram se tornando mais suportáveis. Aprendi a viver com elas, a não deixar que elas controlassem minha vida. Em 1982, recebi uma notícia pelo correio que me abalou profundamente. Meu avô, o coronel Tibúrcio, havia morrido na prisão. Ataque cardíaco aos 81 anos. 7 anos depois da condenação, ele finalmente pagara sua dívida com a vida. Quando li a carta, senti uma mistura estranha de alívio e tristeza. Alívio, porque aquele monstro nunca mais poderia machucar ninguém. Tristeza pela lembrança do homem que eu achava que ele era quando criança, antes de descobrir sua verdadeira face. "Como você está se sentindo?" o Benedito perguntou quando mostrei a carta para ele. "Livre", respondi após pensar um tempo. "Pela primeira vez em anos, me sinto completamente livre." Não fomos ao enterro. Minha avó Custódia, que tinha se mudado para Diamantina e reconstruído sua vida aos 70 anos, também não foi. "Morreu para mim há muito tempo", ela disse quando a procurei para falar sobre a morte dele. Os anos 80 foram tranquilos para nossa família. O Benedito prosperou na empresa, eu me dediquei a criar os filhos e mais tarde voltei a estudar. Sempre tive vontade de ser professora, e aos 35 anos, finalmente realizei esse sonho. Dar aulas me trouxe uma satisfação enorme. Trabalhar com crianças me permitiu fazer algo positivo, contribuir para formar pessoas melhores. E, de certa forma, estar sempre alerta aos sinais de abuso nas crianças da escola foi minha forma de evitar que outras passassem pelo que eu passei. Durante minha carreira como professora, identifiquei pelo menos 5 casos de abuso infantil e consegui ajudar essas crianças. Foi doloroso reviver minha própria história a cada caso, mas saber que pude fazer a diferença na vida delas compensava qualquer sofrimento. João cresceu e se tornou advogado.
especializando-se em direito de família. Quero ajudar famílias que passaram por situações como a nossa, ele sempre dizia. Maria Aparecida virou médica pediatra. Quero cuidar de crianças, proteger os pequenininhos. Era a resposta dela quando perguntavam sobre a escolha profissional. Os dois sempre souberam da história da família, mas de forma adaptada à idade deles. Conforme foram crescendo, fui contando mais detalhes, sempre enfatizando que conseguimos superar, que construímos uma vida boa apesar do trauma inicial. Mãe, João me disse um dia, quando já era homem feito, a senhora é a pessoa mais forte que conheço. O que aconteceu foi horrível, mas a forma como a senhora lidou com isso, como criou a gente, como ajudou outras pessoas, isso é inspirador. Em 2008, quando me aposentei da escola aos 52 anos, decidi fazer algo que vinha planejando há muito tempo. Abri um grupo de apoio para mulheres vítimas de violência sexual em Belo Horizonte. O Recomeçar, como chamamos, se reunia todas as quintas-feiras numa salinha cedida pela igreja do bairro. No início éramos apenas 5 mulheres. Eu, que facilitava o grupo, e 4 participantes. Todas com histórias diferentes, mas com a dor em comum de terem sido violentadas por pessoas em quem confiavam. Com o tempo, o grupo cresceu. Chegamos a ter 20 mulheres participando regularmente. Durante os 15 anos em que coordenei o Recomeçar, ajudei mais de 200 mulheres a reconstruir suas vidas após traumas sexuais. Foram histórias de filhas abusadas por pais, esposas estupradas por maridos, meninas violentadas por parentes. Cada história doía como se fosse minha, mas também me dava forças para continuar. Dona Zefinha, uma das participantes, me disse certa vez: "A senhora salvou minha vida. Se não fosse esse grupo, eu não teria aguentado." Comentários como esse me faziam sentir que minha dor havia servido para algo maior, que meu trauma se transformara em ferramenta para ajudar outras pessoas. O Benedito me apoiou em tudo. Quando eu chegava em casa emocionalmente exausta depois dos grupos, ele estava sempre lá com um chá quente e um abraço acolhedor. "Você está fazendo um trabalho lindo, amor", ele sempre dizia, transformando dor em cura. Em 2010, aos 67 anos, decidi parar de coordenar o grupo. Estava cansada e sentia que já tinha dado minha contribuição. Passei a coordenação para uma psicóloga mais jovem que tinha participado do grupo como voluntária por anos. Foi então que comecei a pensar mais seriamente em contar minha história publicamente. Durante décadas, tinha ajudado mulheres individualmente ou em grupos pequenos. Mas e se pudesse alcançar mais gente? E se minha história pudesse chegar a milhares de pessoas através da internet? Meus netos, filhos do João e da Maria Aparecida, sempre me incentivaram a isso. "Vó", dizia a Júlia, neta mais velha, "sua história pode ajudar muita gente. A senhora precisa contar para o mundo." Demorei mais alguns anos para me decidir. Era difícil expor assim, para desconhecidos, a parte mais dolorosa da minha vida. Mas aos 68 anos, finalmente criei coragem. Comecei fazendo alguns vídeos simples, contando pedaços da minha história. A resposta foi imediata e emocionante. Mulheres de todo o Brasil começaram a me escrever, contando suas próprias experiências, agradecendo por eu ter dado voz ao que elas sentiam. Dona Zefinha, escreveu uma moça de São Paulo, "Nunca consegui contar para ninguém que meu tio abusava de mim quando criança. Ouvindo sua história, finalmente tive coragem de procurar ajuda." Mensagens como essa chegavam todos os dias. Percebi que mesmo décadas depois daquela noite horrível, eu ainda podia fazer a diferença na vida das pessoas. O Benedito, que já estava com 75 anos, me ajudava com os vídeos. "Agora que estamos velhinhos, podemos usar nossa experiência para ajudar os mais novos", ele dizia sorrindo. Infelizmente, em 2020, meu Benedito faleceu. Diabetes que se complicou durante a pandemia. Foram 45 anos de casamento, 45 anos de companheirismo, de amor, de superação juntos. Ele me deixou aos 74 anos, e eu me vi sozinha pela primeira vez em quase meio século. A dor da perda foi imensa. Aquele homem tinha sido meu alicerce, meu porto seguro, minha prova de que ainda existia bondade no mundo depois de toda a maldade que vivi.
Mas mesmo na dor, lembrei das palavras que ele sempre me dizia. Zefinha, você é mais forte do que imagina. Você sobreviveu ao pior, pode sobreviver a qualquer coisa. Foi pensando nessas palavras que decidi continuar contando minha história, agora também em nome dele. Porque o Benedito foi parte fundamental da minha cura, da minha reconstrução. Era justo que ele também fosse lembrado como o herói que foi. Hoje, aos 68 anos, moro sozinha numa casinha simples em Belo Horizonte, rodeada pelo carinho dos filhos e netos. Tenho uma vidinha tranquila, mas cheia de propósito. Todos os dias recebo mensagens de mulheres que se inspiraram na minha história para denunciar abusos, para recomeçar a vida, para não desistir. E é por isso que estou aqui hoje, contando tudo isso para vocês. Porque sei que em algum lugar do Brasil tem uma menina ou uma mulher passando pelo que passei, achando que não tem saída, que ninguém vai acreditar, que a vida acabou. Quero que essa pessoa saiba. Tem saída sim. Tem gente que vai acreditar. A vida não acabou. Você pode sim reconstruir sua história. Não foi fácil, não foi rápido, mas foi possível. E se foi possível para uma menina do interior de Minas que foi abusada pelo próprio avô no dia do casamento, é possível para qualquer pessoa. O medo pode parecer maior que você, mas você é mais forte que imagina. A vergonha pode tentar te calar, mas sua voz é mais poderosa que qualquer vergonha. A dor pode parecer eterna, mas ela pode se transformar em força para ajudar outros. Se você chegou até aqui, se ouviu minha história inteira, eu quero pedir uma coisa. Se inscreve no canal, deixa aquele like para mais pessoas encontrarem esse vídeo. Porque cada inscrito, cada like, é uma pessoa a mais que pode encontrar esperança na minha história. E se você quiser fazer parte da nossa comunidade de apoio, entra no nosso grupo do WhatsApp. O link está aqui na descrição. Lá, todos os dias, a gente compartilha histórias reais de outras vovós que, como eu, transformaram dor em força, trauma em cura. Não estamos sozinhas nessa luta. Juntas somos mais fortes. Juntas podemos quebrar o silêncio que protege os abusadores. Juntas podemos construir um mundo onde nenhuma criança precise passar pelo que eu passei. Minha história não acabou naquela noite terrível de 1975. Na verdade, foi lá que ela começou de verdade. Porque foi a partir daquela dor que descobri minha verdadeira força. E você também pode descobrir a sua. Acredite em mim, você é mais forte do que imagina.